Olá pessoal, para nós visualizarmos a aplicação dos comandos while e do while, vamos resolver dois exercícios. O primeiro é o seguinte: um hotel cobra os seguintes valores por diária: 95 por diária se o número de diárias for até 5, R$ 90,50 se forem de 6 a 10 diárias e 82 por diária se o número de diárias for acima de 10. Faça um programa que leia o nome e a quantidade de diárias de cada hóspede. Esse programa deve calcular e imprimir o nome e o valor da conta de cada cliente do hotel. E no final, o programa deve imprimir também o total a ser recebido pelo hotel neste dia, supondo que todos os hóspedes que saíram, foram lançados em sequência. E o programa vai ser terminado quando o usuário digitar fim como nome do cliente. Bom, como aqui nós temos vários clientes, já está nos dando um indicativo de que nós precisamos ter uma estrutura de repetição para que nós possamos calcular os dados de todos esses clientes. Também já está indicando no enunciado que o meu critério de parada é quando o usuário digitar o fim para o nome do cliente, ou seja, ele não sabe, eu não posso perguntar para o usuário quantos clientes sairão naquele dia, porque numa situação real ele nem saberia nos responder isso. Para quem já consegue visualizar as estruturas, a gente já pode começar a programar usando a estrutura de repetição. Mas para quem está começando e às vezes está um pouco em dúvida, uma dica que eu dou é o quê? Resolva o problema, faça o programa para um único cliente e depois você transforma ele para vários. Isso pode ser mais fácil. Então, pensando agora em um único cliente, o que nós precisamos ler? O nome e a quantidade de diárias daquele cliente ou daquele hóspede. Vamos colocar aqui então. Vamos criar o nosso scanner de leitura. Vamos declarar uma variável do tipo string nome. E vamos declarar uma variável inteira que nós vamos chamar de diárias. Vamos importar a nossa biblioteca aqui de leitura. Ok. Vamos deixar uns enters aqui, que depois nós vamos reorganizar um pouquinho. Então, digite o nome do hóspede ou do cliente, tanto faz. E aqui vamos fazer a leitura, nome, next line. Digite a quantidade de diárias. E aqui vamos ler aqui diárias. Ok, então aqui já está feita a leitura do nome do hóspede e da quantidade de diárias. Agora vamos calcular o valor da conta dele seguindo essas regras. Como nós temos aqui 3 situações, nós vamos ter que usar o if. Primeiro, até 5 é R$ 95. Então vamos ver aqui. Se o número de diárias for menor do que 5, isso quer dizer que a nossa conta, nós ainda não temos uma variável conta, vamos criar aqui, conta vai ser igual ao número de diárias dele vezes R$ 95. Só que é até 5, então inclui os 5. Então, se o número de diárias for menor ou igual a 5, a conta vai ser o número de diárias vezes R$ 95. Se não, segundo caso, se for de 6 a 10, ou seja, maior que 5 até 10, R$ 90,50. Nós já vimos anteriormente, vou só organizar aqui, que aqui nós vamos fazer um if diárias menor ou igual a 10. Não precisamos ver se ela é maior que 5, porque isso já está implícito aqui no else. Então, se for de 6 a 10, a nossa conta vai ser igual a diárias vezes, vamos olhar aqui, R$ 90,50. 90,50. E agora no último else nós também não precisamos por if, porque se ele cair aqui, automaticamente
porque nós temos mais de 10 diárias, e mais de 10 diárias são R$ 82. Aqui ele está marcando o errinho, porque eu esqueci do ponto e vírgula. Então a nossa conta será de diárias vezes R$ 82. Com isso, nós já calculamos a conta do cliente. O que a gente precisa fazer agora? Vamos imprimir o nome e o valor da conta de cada cliente do hotel. Então vamos organizar um pouquinho melhor aqui, ó. Entrada de dados. Processamento de dados. E aqui embaixo nós vamos ter a nossa saída de dados. Que aí vai ser nome do cliente. O nome do cliente agora. Opa, não, é nome aqui. Variável nome. E o valor da conta mais conta. Vamos fazer um testezinho rápido aqui só para um cliente por enquanto para ver se está funcionando. Essa é uma abordagem interessante da gente fazendo aos poucos e testando. Nome do hóspede, Maria, 3 diárias, 285. Ó, se for 3 é 95, 3 vezes 95, 285. Vamos testar de novo. Paulo, 8 diárias. 8 é 90 e 50. Será que esse valor aqui está certo? Vamos fazer a conta. 9 vezes 8, 72, dá R$ 720. E 8 vezes 5, 40, 724. Fechou também. E agora vamos fazer um último teste aqui. Pedro, 20 diárias. A 82.640. Ok. Então, o nosso programa para uma pessoa ele está funcionando corretamente. Mas a gente quer que ele leia os dados de vários clientes. E aí o programa vai ser terminado quando o usuário digitar FIM como nome. Percebam que se eu rodei o programa e naquele dia não sai ninguém no meu hotel, eu já vou digitar FIM. E quando eu digito FIM, eu não quero ficar fazendo cálculos ou perguntando diárias, porque eu não faz sentido, né, eu perguntar quantas diárias o hóspede FIM teve. Como é que nós vamos fazer isso então? Nós vamos ter que colocar um while aqui. Ó. Por quê? Porque nós vamos pedir o nome do usuário. Enquanto o nome for diferente de FIM, aí ele vai ler as diárias, vai calcular e vai apresentar. Depois que ele fizer isto, ó, aqui dentro do while, então vamos colocar, depois a gente vai voltar nessa lógica aqui, tudo isso agora vai ficar dentro do while. Estou só indentando aqui para ficar mais claro o código para vocês. Tudo isso está dentro do while e aqui nós fechamos o while. Depois que eu fiz a saída, eu vou voltar a ter a entrada de dados aqui. Entrada de dados. O que eu quero perguntar? Lembrem que tudo aquilo que a gente pergunta fora do while, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, eu tenho que perguntar aqui dentro novamente. E aí, digite o nome do hóspede. E aí sim, quando nós chegamos aqui no final do while, ó, nós vamos voltar e ele vai ver. Se o nome for diferente de FIM, aí ele vai processar aqui. Agora, o que está faltando? O nosso teste. Teoricamente, o nosso teste seria esse. Nome diferente de FIM. Só porque a variável nome é uma variável do tipo string. E eu comentei já com vocês em outras situações que eu não posso usar esses operadores aqui para comparar variáveis que não são primitivas, que é o caso do string. Então, por isso que nós temos que fazer o seguinte, tá? Posteriormente a gente vai entender melhor isso aqui. Nós vamos usar uma função aqui, ó, certo? Que é a compareToIgnoreCase FIM. Se o que eu estou fazendo aqui, deixa eu só ver por que ele está dando esse errinho. Ah, não é compare to, desculpe. É equals, confundi a função aqui. Equals ignore case. Agora sim, eu estava distraído e chamei a função errada.
Ó, o que esse equals ignore case vai fazer? Ele vai ver se o nome é igual ao fim ou não, certo? O porquê e o que é o ignore case? Quer dizer que eu posso escrever em maiúsculo ou em minúsculo, não tem problema nenhum. Então, se o nome for igual a fim, isso aqui vai ser verdadeiro, no caso, né? Então, o que eu quero é o contrário. Enquanto o nome é igual a fim for falso, ou seja, enquanto não for o fim, aí eu vou entrar aqui. Então, ele lê o nome. Nome é igual a fim, se essa comparação for falsa, ele entra. Pede a quantidade de diárias, calcula a diária e mostra os dados. Pede o nome do segundo hóspede, volta para cá. Se o nome do segundo hóspede igual a fim for falso, ele pede a quantidade e refaz o processo, até que ele chegue aqui no final e o nome seja afim, e aí ele vai sair. Então notem que para a gente transformar aquele programa que lia os dados de um único hóspede para vários, basicamente o que a gente fez? Colocamos o while aqui dentro, certo? Para ele poder repetir. E aqui no final nós refizemos a leitura do comando do nome, que é a variável que está dentro do comando while, para evitar aquele problema do looping infinito. E com isso nosso programa agora já funciona para várias pessoas. Só que, além disso, ó, ele diz que é para o programa imprimir o total a ser recebido pelo hotel, ou seja, a conta de todas as pessoas daquele dia. Para isso, nós vamos criar aqui uma variável que eu vou chamar de conta total, que começa com 0. Conta total é um acumulador, a gente já viu isso em vídeos anteriores. E sempre que eu calculo a conta de um cliente aqui no if, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui que o conta total vai ser igual ao conta total mais a conta, que não é igual, aqui é mais a conta desse cliente. Então, se um cliente teve 500 de conta, conta total vai ser 0 mais 500. Aí ele imprime o 500 do cliente e guarda o 500 no conta total. Vamos supor que o segundo teve 300 de conta. O conta total vai ser 500 mais 300, 800. E aí ele mostra a conta do segundo cliente, que é 300, e guarda o conta total. Quando que nós vamos imprimir o conta total? O conta total ele tem que ser impresso fora do while. Por quê? Porque eu só posso imprimir a conta total do dia depois que eu processei todos os nossos clientes. Por isso que aqui fora eu vou colocar valor total arrecadado no dia. E daí essa aqui vai ser a conta total. Vamos rodar aqui para ver como é que fica. Digite o nome do hóspede. Maria. 5 diárias. Ó, a conta da Maria é 475. Paulo. 10 diárias. 905. Agora eu vou pôr o fim. A hora que eu digitar fim, notem que eu digitei tudo minúsculo. O programa saiu, por quê? Vamos voltar aqui um pouquinho. Quando eu digito que o nome é fim, ele volta aqui no while. O nome é igual a fim? Sim, ele é igual, então isso não é falso, isso é verdadeiro, né? Aí ele sai do while e imprime aqui embaixo o valor total arrecadado no dia, que é a soma do 475 da Maria mais o 905 do Paulo, e aí chega a R$ 1.380. Então assim está resolvido o nosso problema usando o while. O que eu quero reforçar aqui? Perguntamos o nome primeiro. Se ele for diferente de falso, aí eu pergunto os outros dados, calculo, imprimo. Lá no final, perguntamos o nome de novo. Voltamos para o while. Se for fim, acabou. Se não, ele refaz todo o processo. Agora, para fixar bem essa questão, nós vamos alterar o programa anterior para que esse controle, essa repetição, ela não seja feita com base no nome. Após realizar a saída de um hóspede, o programa vai perguntar: tem mais alguém para ser registrado? Daí sim ou não. E nesse caso, o nosso programa vai ser terminado. Eu vou copiar esse código todo daqui, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Aqui está o nosso código. Deixa eu ver se eu copiei o cabeçalho ou não. Então, aqui está o nosso código.
O que eu quero mudar aqui, ó? Eu não quero ter esse enquanto diferente de fim. Eu quero, depois de cadastrar, então nota que é uma situação diferente. Eu estou meio que obrigando o cara a cadastrar o primeiro, para depois perguntar se ele vai continuar ou não. Então nós vamos colocar aqui, ó, o comando do aqui dentro. E dentro do comando do while, o que vai acontecer? Nós vamos pedir para ele digitar o nome do hóspede. Vamos pedir para ele digitar a quantidade de diárias, aí vai fazer o cálculo, vai mostrar este resultado aqui na tela. Agora, o que vai mudar aqui, ó? Eu não vou perguntar o nome do usuário de novo. Eu vou perguntar se ele deseja cadastrar mais um hóspede. Deseja cadastrar mais um, ou deseja cadastrar a saída de mais um hóspede. Daí vamos por aqui sim barra não. Opa. Sim barra não. E nós vamos fazer uma leitura aqui, ó, de uma variável que ainda não existe, né? Porque antes a gente estava lendo na variável nome, agora não estou lendo mais o nome. Então eu vou criar uma variável aqui, string também, que eu vou chamar de continua. Continua. E agora eu vou guardar aqui, ó, continua. Percebam que aqui está dando um errinho, por quê? Porque eu tirei o while lá de cima, certo? Então aqui tem que ter um fecha-chaves para acabar o while. E nós já vamos corrigir a lógica dele, que ela não está certa, né? Essa lógica aqui ela está igual ao anterior. Aqui o que eu vou fazer? Ó? Entramos no do, perguntamos o nome e quantidade de diárias, fizemos o cálculo, mostramos. Agora, deseja continuar, cadastrar mais um novo hóspede? Aí ele vai digitar sim ou não. Então eu vou colocar aqui agora e vai guardar na variável continua. Enquanto a variável continua for igual a sim, ó, enquanto isso aqui for true, note que a lógica aqui ela inverte. Eu vou comparar a variável continua com sim. Se o usuário escreveu sim, ele vai repetir, porque é faça enquanto. Repita, né? Enquanto o continua for sim. Aí ele volta para cá, pergunta o nome do segundo hóspede, processa, chega aqui no final, mostra os dados dele e pergunta se quer processar mais algum dado. Vamos rodar aqui para a gente ver funcionando, se está tudo certo, e depois a gente dá mais uma analisada no código-fonte. Nome do hóspede, Pedro, 5 diárias, Pedro 475. Ó, agora ele já pergunta, deseja cadastrar a saída de mais um hóspede? Vou colocar que sim. Como eu coloquei que sim, ele está pedindo para eu digitar o nome desse hóspede aqui. Antônio, 3 diárias, 285. Agora eu vou colocar que não. Então não tem mais ninguém. A hora que eu coloco não, ele sai da estrutura de repetição e aí valor total arrecadado no dia 760. Então notem que o mesmo problema pode ser resolvido de formas diferentes. É claro que a gente sempre tem que usar aquela que é mais coerente e mais interessante para aquele problema. Nós não poderíamos, por exemplo, colocar... perguntar aqui embaixo se o nome do usuário é diferente de fim, certo? Ele ficaria um pouco estranho a gente perguntar aqui embaixo se o nome é diferente de fim. Por quê? Porque se o usuário digitar aqui em cima que o nome é fim, mesmo assim ele vai pedir para digitar a quantidade de diárias e vai fazer o cálculo do fim. Por isso que a escolha entre o while e o do while, ela tem que sempre estar de acordo com a forma que nós organizamos o programa. Assim, eu espero que vocês tenham entendido um pouco melhor a diferença entre esses dois comandos e quando utilizá-los. E esses dois códigos de exemplo também estarão disponíveis no SIGA para que vocês possam baixar, fazer mais alguns testes para ver eles rodando. Ainda teremos mais um vídeo com um outro exemplo que agora vai usar o comando while e o do while juntos no mesmo programa. Até a próxima, pessoal!